Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está vendo esse vídeo. Esse é o segundo vídeo da série 12 Regras para a Vida, desse querido livro aqui. E hoje vamos falar da regra um. Mas antes de mais nada, uma introdução que poderia ter sido feita na aula anterior, mas enfim. O ser humano, ele tem uma ambiguidade com regra. Ao mesmo tempo que o ser humano não gosta muito de regra, você vê aí no Instagram a moda da galera dizer como você deve se relacionar, as regras de que o homem deve seguir, que a mulher deve seguir, e como você deve criar seu filho, o que é que você pode fazer, o que não pode fazer, e você acaba ficando louco, porque tem gente que diz uma coisa, tem gente que diz oposto, e se você for tentar seguir à risca uma vida baseada em regras, você não vive, porque você reprime em você o seu pensamento apenas seguindo ordens. Por outro lado, o ser humano sem regra, ele se perde, que é o que acontece, por exemplo, ali no Gênesis, no Gênesis, ou é no Êxodo, enfim, que é quando Moisés ele recebe lá os 10 mandamentos e o pessoal ali sem regra acaba adorando um bezerro de ouro. Então, o ser humano sem regra ele se perde, ele acaba indo para a natureza mais baixa e troca o Deus verdadeiro, né, aquilo que seria muito bom, por um bezerro de ouro. Então acaba invertendo, porque o ser humano, por natureza, ele vale mais que um bezerro, ele vale mais que um animal. E sem regras, ele começa a agir meio como um animal. Ele começa a adorar, né? Normalmente a gente se torna, né, um pouco o que a gente adora. Então, eles adoram o animal e começam a se tornar um animal e viram uma bagaceira só. Então, guarda isso, né? Sem regras, a gente somos guiados. A gente somos não, né? Mas somos guiados pelas paixões e pelos sentimentos. E isso muitas vezes nos enfraquece. Então, regras, quando elas são boas, quando elas não são apenas algo sem sentido, mas quando elas guardam dentro dela um princípio, elas mais nos ajudam do que nos atrapalham. Nos ajudam muitas vezes a guiar a nossa ação, fazer com que a gente de fato se comporte melhor, para alcançar algum determinado objetivo, enfim. E vamos falar do objetivo da regra um então, que é costas eretas, ombros para trás. O objetivo, o tema central, quando eu leio esse capítulo, quando eu reli esse capítulo hoje, me veio a autoestima. É um capítulo que ele fala sobre o desenvolvimento da autoestima e, sobretudo, sobre como recuperar uma autoestima que já foi quebrada pela vida, seja por um bullying que foi sofrido na tua infância, seja por alguma coisa que não deu certo e acabou meio que te traumatizando, um relacionamento, um emprego. Tá, isso é a ideia central, o tema central, mas esse tema central ele tem uma premissa, que é o quê? No mundo existe status e posição, uma hierarquia tanto no mundo animal quanto no mundo humano. Essa hierarquia ela vai te dizer se tu é melhor que os outros ou se tu é pior. Se tu se te ver como muito inferior aos outros, a tua autoestima ela vai estar baixa. Então, por mais que a autoestima ela seja autorreferente, no sentido é o que eu penso de mim mesmo, mas ela também tem um componente de comparação. Por quê? Porque se eu penso que por mais que eu pense negativo de mim, eu penso negativo de mim em relação aos outros. Então, uma pessoa que tem autoestima baixa, ela vai dizer, eu sou feia, eu sou a pessoa mais feia do mundo. E assim, sempre vai existir alguém mais feio que tu, da mesma forma, sempre vai existir alguém mais bonito do que tu. Mas o fato é que existe essa hierarquia, e o Jordan Peterson vai falar, né? Quanto mais no topo dessa hierarquia tu tiver, mais benefícios tu vai ter, e menos estresse tu vai ter. Então vamos pensar numa hierarquia social financeira. Se tu tá ali no topo das pessoas que têm mais dinheiro, tu vai ter mais benefícios financeiros, né? Que o dinheiro vai poder te dar. E tu vai ter menos estresse relacionado ao dinheiro, né? Tu vai ter outros estresses relacionados a outras coisas. Mas enfim, o fato é que existe essa hierarquia e vamos supor que essa hierarquia ela é como um triângulo aqui, onde o topo tem mais espaço, né? E quer dizer, a base ela tem mais espaço e o topo ele é mais apertado. Logo, o topo ele vai ser mais disputado. Tem menos espaço aqui, não dá para ter muita gente no topo, então isso vai gerar uma disputa. Então, resumindo, a gente vive dentro de uma hierarquia e a nossa autoestima ela vai estar muito conectada à nossa posição nessa hierarquia, como a gente percebe a nossa posição nessa hierarquia.
Se a gente se percebe muito no topo, a gente vai ter autoestima muito alta. Se a gente se percebe muito abaixo da média, provavelmente isso vai dar um dano à nossa autoestima. E é isso que acontece com os animais, por exemplo, com a lagosta. E agora, o que é que lagosta, com hierarquia social, com autoestima, com costas eretas e ombros para trás, o que é que isso tudo tem a ver? Jordan Peterson, ele é famoso por falar das lagostas, que é um animal que, segundo ele, né, não verifiquei essa informação, tem mais de 350 milhões de anos, segundo a evolução. São mais antigos que os dinossauros. E esses animais, eles, como todos os animais, disputam território, disputam, o macho disputa pela fêmea, e eles entram em brigas, em conflitos diretos, né? Então, tá lá a lagosta com outra lagosta, e elas brigam, e o resultado dessa briga vai influenciar na autoestima da lagosta. Quanto mais brigas ela vence, maior autoestima ela tem. Só que não é bem autoestima. Vamos lá. A lagosta, quando ela vence uma briga, ela tem uma liberação maior de serotonina. E essa serotonina, que é uma substância que o ser humano também produz, ela está ligada à flexão postural. Ela ajuda a regular a nossa postura. Então, aquela lagosta que tu vai ali no restaurante e tem uma lagosta que tem aquele corpo mais pompudo, assim, né? Peito aberto. Provavelmente essa lagosta, ela estava na hierarquia, no topo ali de dominância dentro do mar, né? É, por quê? Porque provavelmente ela teve uma liberação maior de serotonina e isso influenciou na postura dela. Já se tu vê aquela lagosta menorzinha, mais encurvadinha, provavelmente ela era uma lagosta perdedora. Perdeu lá algumas batalhas e a serotonina dela era baixa. A octopamina, que é outro hormônio que ela produz, era alta. E esse hormônio está ligado ao mecanismo de fuga. Então, se ela fugia, ela se escondia. Se ela se escondia, isso refletia na postura dela. E isso tudo acontece também, de certa forma, no ser humano. E aí vai ter um trecho do livro que ele vai dizer assim, que após perder uma batalha, uma disputa, não importa o quão agressiva a lagosta ela tenha se comportado, ela vai hesitar em lutar novamente, mesmo contra outro oponente que já tenha derrotado antes. Isso tá totalmente na nossa experiência humana. Provavelmente tu já passou por algo assim, tu se achava até bom em algum esporte, em alguma habilidade, e aí tu perdeu de uma maneira drástica, assim, né? Acontece, sei lá, um lutador que é muito bom, e aí ele leva um pau de um lutador que ele achava que era inferior, aquilo acaba com ele, aquilo acaba com a carreira dele, ele nunca mais consegue lutar como antes. A vida humana está repleta de situações parecidas com essas, que pode acontecer se não mudarmos a nossa postura de forma intencional. Porque na lagosta, em qualquer outro animal, a relação é muito direta. Ele perde uma disputa, ele tem uma baixa na serotonina, isso influencia na postura dele e ele começa a se ver como menor e ele começa de fato a se tornar menor. Ele acaba meio que o destino dele vai ser ter medo, vai ser fugir e ele vai ser influenciado pelos hormônios ali que foram liberados por causa de uma vitória ou por causa de uma derrota. Mas o ser humano não. O ser humano ele tem algo de especial, de único, que é o pensamento. Conforme dizia Epiteto, se eu não me engano, é, não é uma situação que vai definir aquilo que o ser humano é, mas é como ele pensa a respeito dessa situação que lhe ocorreu e como ele age a respeito dessa situação que lhe ocorreu, que vai transformar o que o ser humano ele é. E essa é a premissa da terapia cognitiva comportamental, onde ela analisa que diante de uma situação o ser humano, ele teve um pensamento automático. Esse pensamento ele gerou uma emoção que gerou um comportamento. E aí assim, a terapia cognitiva comportamental, ela vai pegar o pensamento errado, vai substituir por um pensamento mais adaptativo para que a pessoa consiga se comportar melhor. Então, se ela perder uma batalha e pensar, eu sou um fracasso, ela não vai fazer nada. Mas se ela pensar, eu perdi essa, mas eu posso ganhar outra. Perdas fazem parte do processo. Ela consegue aumentar um pouco a confiança nela. E essa aumento de confiança intencional é o costas eretas e ombros para trás, é o se erguer, é botar
peito para frente e se embora. Por mais que eu tenha perdido uma batalha ou outra, né? Eu não sou definido que nem uma lagosta é definida, que nem um outro animal é definido. Então, basicamente, essa regra, esse princípio do Jordan Peterson é isso aqui. É, tem um livro também que eu tenho aqui que ele fala sobre a vontade. E eu vou pegar ele aqui, fazer um cortezinho, para ler um trecho com vocês. O livro é esse aqui, do Narciso Irala, Controle Emocional e Cerebral. No capítulo chamado Vontade, ele inicia com esse trecho. Quero é a palavra mais rara do mundo, embora mais usada. Aquele que chega a encontrar o terrível segredo do querer, embora hoje seja pobre e último, logo se avantajará aos demais. Ou seja, não é algo definido, né? Ah, porque eu fui assim a vida toda, eu vou continuar sendo assim. Não, eu tenho que me levantar, eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? Assim, então, esse vídeo aqui no YouTube, né? Se eu pensar que eu não sou o melhor YouTuber do mundo, eu não estaria aqui iniciando essa trajetória. Então, eu preciso manter essa postura e não só uma vez, mas sempre. E é assim que eu vou evoluindo, né? Na regra lá do Jordan Peterson, né? Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. A gente vai falar dela aqui no canal mais na frente. E aí, por fim, eu quero chegar aqui no final do capítulo, de maneira mais direta, o que é que o Jordan Peterson ele fala aqui pra gente. Você pode contestar. A posição inferior ela é real. Estar na posição inferior é igualmente real. Uma mera mudança de postura vai ser insuficiente para mudar qualquer coisa que seja tão fixa assim. Se você está na 10ª posição, levantar a cabeça e demonstrar dominância pode apenas atrair a atenção daqueles que querem derrubá-lo. Ok, eu até concordo, mas levantar a cabeça, manter as costas eretas e os ombros para trás não é algo somente físico, pois você não é apenas um corpo, por assim dizer, você também é um espírito, uma psique, uma alma. Levantar a cabeça fisicamente também significa, evoca e demanda erguê-la metafisicamente. Levantar a cabeça significa aceitar o fardo do ser. E o seu sistema nervoso ele vai agir de forma diferente quando você enfrenta as demandas da vida voluntariamente. Você reage a um desafio em vez de se preparar para uma catástrofe. E é um desafio de cada vez. Quando você entende isso, né? Você, por exemplo, né? Ah, eu tenho dificuldade de fazer academia, né? Não tenho resistência física. Então, primeiro eu vou mudar a minha alimentação. O Jordan Peterson ele fala disso aqui também, de alimentação, de rotina, de acordar todo dia no mesmo horário. Você começa ali pelo básico, né? E depois você vai indo para o avançado. Então, eu quero ser um palestrante, mas eu tenho muita vergonha. Tá, você vai, con- contrata um terapeuta, né? Se você é tímido e tem interesse em fazer terapia comigo, pode falar comigo, mas contrata uma terapia, faz um curso de oratória, faz uma academia para melhorar a tua postura física mesmo, para que tu tenha um pouco mais de facilidade. Eu mesmo não tenho tanta facilidade de ficar com a postura certa, corpo. A academia ajuda nisso. Então, essa mudança toda que está proposta aqui, ela vai implicar essa humildade. Tu começar ali do começo. Tu não pensar em termos de, eu sou bom, eu sou ruim. Muitas vezes isso é o teu orgulho falando. É tu não querer dar os primeiros passos, aquilo voltar pro início mesmo. Como se tu, sei lá, se tu não sabe ler, tu tem que voltar pra alfabetização, não tem o que fazer. É isso. É tu ir nesses pequenos passos. E aí mais na frente, tu vai avançando, vai fazer uma faculdade, uma graduação, pós-graduação, um PhD, enfim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tentei simplificar aqui muita coisa na minha cabeça aqui quando eu li esse capítulo. Acho que esse capítulo é o maior que tem do livro, é uma das regras maiores, ou a segunda maior, sei lá. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, né, envia para as pessoas que você acha que vai ser útil, pessoas que vão aproveitar esse conteúdo. Curte aí, deixa um comentário com algum insight que esse vídeo te trouxe e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho também
se você quiser estar recebendo as notificações de vídeos novos. Abraço!